Vocês estão tristes, gente? Não? Estão felizes? Oh, meu Deus. Então, amém, queridos. Vamos entrar na palavra dessa noite. Quem pode repetir comigo assim? Deus me livre. Quem já falou isso? Deus me livre. Várias vezes, né? É até, queridos, algo comum, né, a gente falar. Então o tema dessa noite, o tema da palavra dessa noite é Deus me livre. Nós estamos numa série falando, queridos, sobre minha mente, tá? Então o que isso significa? Deus, ele está trabalhando algo em nós, e isso vai direto na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de trabalharmos as coisas, na nossa maneira de darmos respostas a Deus. Queridos, isso é muito importante, porque a palavra de Deus diz que pela mudança da nossa mente, nós viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu preciso mudar algumas coisas, a maneira de agir, a maneira de responder. Algumas situações na minha vida, elas precisam ser diferentes, porque senão eu sempre colho o mesmo fruto, eu sempre recebo daquilo que eu plantei normalmente, tá? Então, a Bíblia, ela nos ensina, queridos, que nós precisamos levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Deus, obediente a Cristo, porque há uma batalha, queridos, infernal na nossa mente. Ela fica o tempo todo ali assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, não, eu quero, não quero, não quero. Então é uma batalha, queridos, que às vezes, te deixa maluco. Por isso que você tem que aprender, levar os seus pensamentos ao Senhor, colocar diante do Senhor o que você está pensando e pedir para que Ele te ajude, para que o Espírito Santo te ajude a vencer essa batalha, a vencer essa situação. 2 Coríntios 10, 3, 5, não está lá, tá? Mas pode segurar, tá bom? Eu não passei para você, só deixa eu ler aqui rapidinho. Está escrito assim, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, o que acontece? Querido, Satanás, ele começa a moldar a mente das pessoas, trabalhar através da influência que existe hoje do mundo digital. Então é muito fácil você influenciar pessoas hoje, queridos. Dependendo do que você coloca no Instagram, bum, bomba. Como que é fácil ser nisso dali? Eu escrevo umas devocionais, então eu ponho a devocional lá. E queridos, aí geralmente a devocional que eu escrevo é uma devocional de confronto. Não é uma devocional motivacional, não é uma devocional assim de passar a mão na cabeça das pessoas. É devocional de confronto. E daí o que acontece, queridos? Tem 2 curtir, o meu e o da Simone. A glória a Deus que você curte, né, amor? Né? Aí a gente faz uma brincadeira, uma piada, qualquer coisa assim, e você põe lá no Instagram. Mano, bomba. Esses dias eu estava vendo ali um Hells, não. Quem fala Hells aqui? Quem sabe o que é Hells? Hã? Quem sabe o que é? Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que é Hells? Ninguém, você sabe, Fernando? Mas não é Hells, tá? É Reels. Tá bom? É Instagram, Reels. Glória a Deus que eu fui corrigido hoje. Obrigado, hein, porque senão eu ficaria falando errado. Gente, glória a Deus pelas pessoas que gostam da minha vida, né? Pastor, não é Hells, é Reels. Glória a Deus, né? E detalhe, tem ainda essa puxadinha na língua. Reels. Entendeu, né? Agora quando você for falar, não fala mais Hells, igual o seu pastor. É Reels. Voltando lá para a história que eu estava contando, o que acontece, queridos? Bombou. 4.000 visualizações, não sei quantos mil cliques lá de curtir e tal. Eu falei, nossa, é uma piada, cara. E você vê como que influencia, como que chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer receber esse tipo de informação. Porque nós já estamos moldados, nós já temos fortaleza nas mentes. Então, para nós é mais fácil brincar do que ter que confrontar. Vocês estão entendendo, queridos?
Geralmente o ser humano ele trabalha dessa maneira assim, você é legal até o momento que você confronta, se você confrontar você não é mais tão legal assim, aí já começou a mudar um pouquinho o cenário, mas só que o confronto, ele nos corrige, o confronto faz com que nos tornemos melhores pessoas, por isso que a nossa mente precisa ser mudada, para quê? Para olhar para o confronto e entender, ei, quem ama, disciplina. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que quem ama, disciplina. E se eu estou sendo disciplinado, em sinal que eu estou recebendo amor. Eu não gosto desse amor, mas é o amor que faz eu crescer. É o amor que faz eu chegar em lugares, queridos, que às vezes as pessoas que querem somente a diversão do Reels, não chegariam. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos interagir? Então vamos fazer um teste? Eu falo amém, vocês falam amém, tá bom? Amém. 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 Oh, legal, estão treinados. Glória a Deus. Amém? Oh, aleluia. Fechou, glória a Deus. Aí nós conseguimos interagir aqui, tá bom? Então, queridos, se você assumir o controle da sua mente, se você não assumir o controle da sua mente, o diabo assume. Ele vai assumir o controle, ele vai estar na frente, pessoas pensando várias coisas ruins a seu respeito, a respeito de outros, porque quem está no comando é Satanás. Quando você assume o controle da sua mente, você começa a entender a vontade de Deus. Então, amados, mesmo que seu inimigo tente te convencer de que seu futuro é um fracasso, que não existe um propósito, que não existe valor, que você não tem dons, que você não tem capacidade para nada, Deus, Ele fala para você que é totalmente diferente. É exatamente ao contrário do que está sendo dito ali, que fica ali na sua mente o tempo todo, que você não consegue, que você não vai fazer, que você isso, que você aquilo, que você aquele outro e tal. Queridos, eu vivi debaixo dessa pressão mental durante 21 anos. E um dia eu me liguei que, vamos parar com isso? Cala a tua boca, Satanás. Quando você entende isso, você passa a olhar para Deus de uma forma diferente. Você fala, o Senhor está no controle, o Senhor está me ajudando. Amém, queridos? Então o tema dessa noite é Deus me livre. Você já vai entender por quê. No capítulo 6 de Romanos, agora começa o que eu passei para você, tá bom? No capítulo 6 de Romanos, nós começamos a ver uma mensagem que aborda a transformação que deve ocorrer em nossos corações e também em nossas mentes. Amados, até o livro de Romanos, até o capítulo 5 de Romanos, nós vemos a razão pela qual precisamos de um Salvador, e o fato de que Deus providenciou esse Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Então até ali nós vemos essa abordagem. A partir daqui nós começamos a ver assim o porquê de uma necessidade, queridos, de uma transformação no nosso coração e na nossa mente. Então a abordagem, ela vai em encontro a essa mudança. E observe que o capítulo 6, ele começa com uma pergunta. Coloca lá, Romanos 6:1. Que diremos então? Está perguntando. Que resposta eu vou dar? É uma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Eu continuarei no erro para que a graça seja maior? É uma pergunta que ele está falando. Queridos, ao dar a resposta a essa pergunta, o apóstolo Paulo, ele não faz rodeios. Aí vem o termo. Pode deixar um pouquinho mais baixo. Deus me livre. É como se Paulo chegasse ali e falasse assim, ei, você vai continuar pecando para que a graça aumente? Deus me livre. Eu não quero isso para mim. Como assim? Nós vamos entender. Romanos 6, do versículo 2 ao 7. Ele diz, de modo nenhum. Deixa eu ver se é assim que está lá. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se eu morri para o pecado, por que eu continuo vivendo nele? Pode seguir. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Continua. Portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se eu morri em Cristo, não faz mais sentido eu continuar vivendo a minha velha vida. Amém? Não faz sentido. Se eu morri em Cristo, as velhas coisas ficaram para trás. Eu preciso dessa vida nova, eu preciso dessa novidade de vida. Vai para frente. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós nascemos de novo. Nós somos ressuscitados com Cristo. Segue. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Do pecado, não pelo pecado. Foi justificado do pecado. Amados, então ao fornecer uma explicação para essa resposta curta, Paulo ele usa uma analogia do batismo, que retrata a morte. Se você foi batizado, você sabe disso, você já foi ministrado a respeito disso. Pastor, eu não fui batizado. Queridos, nós teremos uma oportunidade de batizá-lo. Amém? Me procure um líder e fale, eu quero batizar. Nós vamos programar isso, tá? Então assim, ele usa a analogia do pecado que retrata a morte, o sepultamento e a ressurreição. E o ponto é, queridos, quando fomos salvos, nós morremos para a nossa submissão impotente do pecado. E olha que interessante, queridos, a penalidade ela foi imposta para sempre, para longe. E amados, aí Deus nos ressuscitou, juntamente à nossa condição espiritual. Então nós temos, sabe, a oportunidade de andar em novidade de vida. Nós temos a oportunidade de começar a fazer algo diferente. Por isso que nós estamos abordando a uma transformação do meu coração, uma transformação da minha mente. Eu preciso olhar para isso e falar, ei, não faz mais sentido eu viver isso. Eu morri com isso. Mas eu nasci de novo em Cristo. Não é mais eu que vive, é Cristo quem vive em mim. Não são mais as minhas necessidades, são as necessidades de Cristo. Não são mais as minhas vontades, são as vontades dele. Quando eu entendo isso, então eu passo a viver essa novidade de vida. Queridos, Romanos 6,9 diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Amados, no versículo 9, nós somos informados de que precisamos saber que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, ele não vai mais morrer, e que a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Então, queridos, isso significa, quando ele fala para nós, ei, no mundo tereis tribulações, tem bom ânimo, eu venci. Isso pode representar que você vai ser tentado, você vai ser provado, você vai ser testado, você vai passar por dificuldades, você vai passar por várias lutas para fazer você voltar. Porém, você nasceu de volta. Você é nova criatura. E ele fala, ter bom ânimo, porque eu já venci a morte. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo diz que ele venceu a morte. E você é nova criatura com ele. Você é nascido de novo em Cristo. Então, queridos, esse peso não existe sobre você. Amados, o pensamento mais importante é que estamos nele. Portanto, o que significa para ele, significa para aqueles que estão nele. Ele diz isso no versículo 11, quando diz, da mesma forma, vocês também considerem-se mortos para o pecado. Ah não, isso sou eu. Não é você, queridos. É o diabo tentando você, tentando te trazer de volta, te buscar novamente, mas ele não tem mais essa autoridade, porque Cristo já venceu.
Porque Cristo, Ele já pagou o preço pelo seu pecado. Mas isso tem importância, isso tem validade quando significa para aqueles que estão nele. Então, da mesma forma, vocês também considerem-se mortos para o pecado. Querido, significa que devemos considerar que este é o caso em nossas vidas, na minha e na sua vida. Devemos pensar em nós mesmos dessa maneira e nos ver dessa maneira, porque é assim que Deus nos vê. Deus não nos vê como um derrotado, Deus não nos vê como um incapacitado, Deus não nos vê, queridos, como alguém condenado. Deus nos vê como pessoas que foram salvas, foram libertas, foram renovadas, foram transformadas por eles, estão em um processo de capacitação, em processo de santidade, para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é um processo. É um processo. Você começa aqui, vai andando, no caminho você vai ter as suas tribulações, as suas dificuldades. O inimigo vai se levantar contra você, vai tentar te derrubar várias vezes. E ele só precisa de uma oportunidade. De uma pequena oportunidade. É só você dizer para ele assim: vem, que eu estou facinho. E ele vem. Queridos, ele não vem para te deixar de pé. Ele não vem para ser seu amigo. Sabe por quê? Porque você já morreu com Cristo, queridos. Amém? Você já foi, queridos, um dia escravo do pecado, e Ele está tentando te fazer novamente essa situação, Ele está tentando novamente fazer essa situação verdadeira na sua vida. Para quê, queridos? Para te destruir, para acabar, para, sabe, anular toda e qualquer possibilidade de você cumprir o propósito do Senhor. Então entenda assim: eu vou ficar mais de boa. Vai nada, queridos, não tem. Você é um inimigo. Você entende isso? Sim ou não? Pastor, isso me dá medo. Não tenha medo, Jesus está com você. Amém? Você não tem que ter medo. O Senhor está com você, queridos. Deus está contigo. E Ele já, cara, Ele faz assim. Não tem diabo que fique na frente dEle. Amém, queridos? Então assim, Romanos 6,13. 6,13, coloca lá. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. O versículo 13 nos diz para nos apresentarmos a Deus. Nós somos sua propriedade adquirida. Portanto, devemos nos colocar à disposição do Senhor. E o que temos e o que somos, nós colocamos diante dEle, para a honra dEle, para serviço dEle, para glorificar Ele, para que o nome dEle seja engrandecido através da sua vida. Vocês estão entendendo, queridos? Pastor, queridos, entenda uma coisa: se eu não mudar aqui, aqui não muda. Se eu não mudar aqui, aqui não mudar, a minha semeadura é igual de um pecador. É igual ao que sempre foi. E os frutos que eu colho são iguais também. Ele não vai mudar, não vai ser diferente. Eu posso vir à igreja? Posso. Você pode frequentar a igreja? Pode. Mas se a sua mente não mudar em relação à vontade de Deus, se o seu coração não for tocado pela presença de Deus, o que vai acontecer? A maneira de você semear, queridos, continua sendo igual. Continua sendo a mesma. E o que você colhe continua sendo igual. Por isso que muitas pessoas ficam anos dentro de uma igreja e não têm suas vidas tocadas, transformadas, não muda nada, a ponto da pessoa falar assim: eu não quero ir à igreja, eu não quero essa parada de igreja, não acontece nada. Claro que não acontece nada, queridos, porque você continua semeando igual, não vai mudar. Amém? Queridos, a resposta à pergunta é que não devemos continuar a fazer coisas pecaminosas propositalmente. Amados, não precisamos mais fazer isto. Por quê? Porque nós fomos redimidos em Deus. Então não tem mais por que você fazer isso propositalmente. Eu quero fazer, eu vou fazer. E amados, nós deparamos de novo então com uma nova pergunta. Romanos 6,15 diz assim:
Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Nós somos nascidos de novo, então nós não estamos mais debaixo da lei, não há condenação sobre nós. Mas debaixo da graça, por isso que nós vamos continuar pecando? Porque Deus é misericórdia, Deus é graça, então eu sei que Ele vai me perdoar. Eu sei que, cara, a hora que eu dobrar meu joelho, a hora que eu for lá chorar para Ele, Ele vai vir e vai me perdoar. Por isso que eu vou continuar fazendo o que eu não devo fazer, sendo que Ele está pedindo para mim não fazer? De maneira nenhuma. Ele fala, novamente, a resposta é, Deus me livre, eu continuar fazendo isso. Queridos, é um grande mal entendido sobre a graça pensar que Deus simplesmente dá as costas ao pecado e não percebe. Deus, queridos, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é graça, mas Ele é justo. Deus é muito justo, queridos. E até os filhos nascidos de novo, que semeiam más sementes, colherão maus frutos. Então, amados, pense nisso, preste atenção nisso, porque você já nasceu novamente, você é uma nova criatura em Cristo. Você não precisa mais continuar naquele caminho, você não precisa mais andar por aí. Pastor, eu tenho dificuldade. Ei, nós temos como te ajudar. Nós temos como trabalhar com você, nós temos como andar com você, nós temos como caminhar, mas você precisa querer desenvolver isso. Sabe, queridos, às vezes, você colocar ali um empecilho, eu estou mal, eu estou isso, eu estou aquilo, queridos. Ei, amados, isso é Satanás gritando na sua mente, é Satanás falando assim, ei, cara, veja como você está ruim, veja como você está mal, veja como você é triste, veja como você é um coitado, veja como você é depressivo, veja como você é uma vítima. E Deus fala para você, você é uma nova criatura, você é nascido de novo. Amados, vamos ler lá Romanos 6, versículo 16. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela, Deus me livre. Amém? Vocês já destreinaram, aí não vale, amém? Amém, glória a Deus. Romanos 6, 16 ao 23. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por causa disso, queridos? Mano, presta atenção nessa palavra. Presta atenção no que Deus está falando para nós. Ei, vocês não precisam mais viver nessa situação. Vocês podem se levantar e sair fora. Vão em direção ao propósito. Quando vocês ofereciam os seus membros, vocês ofereciam suas inteligências, a sua inteligência, o seu dom, para o pecado, para ser escravo do pecado, Ele está falando, ofereça isso agora, em prol do Senhor, para a justiça. Aquilo te garante, queridos, algo com Deus. Amados, o que esses versículos nos ensinam? Eles mostram o que realmente acreditamos, a quem realmente pertencemos, pela maneira que nos comportamos.
a maneira que nós procedemos diante das situações respondem a quem nós servimos. Queridos, as respostas que nós damos diante das circunstâncias respondem quem é o Deus que está no controle, quem é o Deus que está à frente. Então, amados, às vezes nós estamos aí, queridos, reféns de uma situação na qual vivemos, uma pandemia, ou uma crise financeira, uma crise sanitária. Precisamos ser irresponsáveis? Não, de jeito nenhum, queridos, nós somos responsáveis. Mas ei, Deus está no controle, queridos. Deus está, sabe, à frente, e Ele cuida dos seus. Queridos, qualquer pessoa cuja vida é controlada pelo pecado, obviamente não foi feita uma nova criatura em Cristo. E qualquer fé que ela confesse não saiu da área de sua cabeça. Não vem de cima, queridos. Amados, as nossas palavras, elas amaldiçoam ou elas abençoam. Queridos, eu vi várias pessoas aqui nessa igreja contraírem o vírus do Covid. Várias pessoas, e ficaram mal. Temos um exemplo que foi citado aqui agora, de ter que internar, ter que ir para um leito de hospital e tal. Mas tem tantas outras pessoas que também ficaram mal. E em todo momento, queridos, as palavras eram: o Senhor vai me curar. O Senhor já me curou. O Senhor já restituiu minha saúde, o Senhor já me levantou, o Senhor está à frente. Em nenhum momento, queridos, foram palavras. Vem medo? Claro que vem. Quem diz que não vem? Vem sim. Por quê? Porque a nossa carne, ela está berrando ali, queridos. Nós não somos totalmente espirituais, nós temos carne em nós. E isso faz com que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas sejam, sabe, às vezes perturbadas pelo medo, pelas situações que vivemos, pelas notícias, pelas redes sociais, enfim, pelo jornal. Mas, amados, você, sabe, assumir o teu papel como nova criatura e entender que quem está no controle é o Senhor. Se entender que Ele vai fazer o que tiver que ser feito, Ele assumiu o controle, Ele vai fazer, queridos, o melhor para mim, o melhor para você. Eu só tenho que andar em direção a Ele. Amém, queridos? Eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar e fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar em prol disso. Amados, qualquer pessoa cuja vida é controlada pelo pecado, como eu disse, ela não foi feita uma nova criatura em Cristo. Ela ainda está no seu processo, sabe, do que eu penso. A sua mente não foi renovada. Queridos, ainda está na área da sua cabeça. E a curta distância da cabeça entre o coração de uma pessoa, ela é de suma importância para viver a vontade de Deus. Se a sua cabeça não for transformada, não for modificada pela presença do Senhor, pela fé que você tem em Cristo, pelo entendimento de ser uma nova criatura, o teu coração ele continua se alimentando, queridos, dos velhos pensamentos, ele continua se alimentando das coisas antigas. E amados, já foi dito que muitos perderão o céu por essa curta distância. Muitos deixarão de viver a plenitude da vontade de Deus. Por quê? Porque o coração ele é muito perto da cabeça, e daí que os seus pensamentos estão alimentando o seu coração, e às vezes esses pensamentos eles estão trazendo a falta de fé, eles estão trazendo, queridos, a vontade de desistir e tudo mais que você sabe ali, que vem te perturbando. E o que nós precisamos fazer aqui, queridos? Precisamos vencer esses pensamentos, precisamos lutar contra eles, precisamos dizer quem está no controle disso, a quem nós servimos, de quem nós somos escravos. Esses dias eu testemunhei aqui, queridos, eu estava deitado, queridos, do lado da Simone, a Simone deitada de um lado, glória a Deus que é de um lado, né, amor? A gente estava dividindo a cama ali, né, e queridos, ela já tinha virado para dormir, e eu com a minha cabeça a milhão.
Quem já deitou na cama e não conseguiu dormir, que a cabeça fica assim, ó. Cara, é horrível isso, né? Se você pudesse apertar o botãozinho de desligar, você desligava ali, mas você não pode. Aí a cabeça fica a milhão. Queridos, nesse tempo que eu estava ali, começou a me vir o pensamento sobre usar a droga. Mano, são mais de 10 anos sem usar. Mais de 9 anos sem usar. E já vencemos várias vezes, várias tentações, várias lutas, mas naquele momento, queridos, a minha mente falou assim, cara, que vontade de usar, mano. E eu já premeditei a situação, porque a mente da gente, ela é, sabe, é muito rápido. O Satanás, ele é muito astuto, queridos, ele já vai te dando, já vai te alimentando daquilo que você precisa para criar e desenvolver aquilo na sua mente. Aí, amados, eu ali pensando, eu falei, nossa, cara, eu podia pegar a parada, já pensei como eu ia fazer o cachimbo, já pensei como que eu ia desenvolver a parada ali, como que eu ia fazer, aonde eu ia usar, para não, sabe, alastrar o cheiro, tal, essas coisas. Eu já tinha formatado tudo na minha mente, queridos, e tudo isso em questão de segundos. E de repente eu olhei para aquilo assim, eu falei assim, o que eu estou pensando? Eu deitado na cama, minha esposa do lado, e eu ali arquitetando algo na minha mente. Aí eu peguei, sentei na cama, queridos, virei para o lado, a Simone deitada, eu virei para o lado assim. Eu falei, Senhor, eu entrego esses pensamentos nas tuas mãos, porque eles não me pertencem mais. Eles não são meus. Isso é coisa do diabo querendo colocar algo na minha mente que não é meu. Eu já renunciei isso foi entregue nos pés da cruz, e o Senhor já me limpou disso. Queridos, a hora que eu fiz essa oração, fez assim, ó, sumiu. Por quê? Eu comecei falando, eu preciso levar os meus pensamentos à presença do Senhor para ser obediente a Deus, obediente a Cristo. Aí, amado, sabe o que aconteceu? Eu virei para lá dormir. Acabou a perturbação. Aí acordei, contei para a Simone, compartilhei com ela, nós oramos de volta, nós selamos a minha mente, nós blindamos aquela situação. Para quê? Para que eu não fique me alimentando daquilo, não fique buscando situação para achar, sabe, um buraquinho ali para entrar naquilo ali, porque às vezes, queridos, ele fica ali, ó, martelando, para quê? Para que você se direcione para aquilo. Então, amados, novamente uma pergunta, mas agora a gente vai lá para o capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Queridos, a ideia, começando aqui a partir do versículo 1, é que, visto que estamos em Cristo, estamos mortos para a lei, porque nós estamos em Cristo. E no versículo 2, seguindo, Paulo, ele diz lá, ora, a mulher casada está ligada, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei. Presta atenção nisso. Da lei do casamento. Então, amados, no versículo 2, Paulo, ele usa uma analogia de uma mulher cujo marido está morto. Esta mulher é absolutamente livre para se casar com outro homem, porque o ex-marido nunca mais poderá exigir dela. Então, amados, o ex-marido, vamos lá, o ex-marido, a lei, tá? Nós estamos fazendo uma analogia. Então, o ex-marido aqui, diga-se a lei, tendo morrido, lhe dá condição de casar novamente, mas agora lhe dá condição de casar com o Espírito Santo. E amados, você continua servindo o Senhor, mas agora com uma motivação totalmente diferente. Totalmente diferente do que você fazia. Você continua no propósito, você continua caminhando, mas ei, agora você não está mais preso
o que é estabelecido, há uma regra, há o fato de você ter que vir porque você tem que vir. Você tá porque, você tem um relacionamento verdadeiro. Você tem um relacionamento de amor, de intimidade, de gratidão. Amados, eu e você somos como essa mulher casada, com um homem que quando sai deixa uma lista de afazeres. E quando ele voltar, tudo tem que ser feito, tudo tem que estar pronto. Porque senão você vai ser responsabilizado por não ter feito. Ei, ela fica desesperada com medo, porque precisa cumprir todos os itens da lista, para que não enfrente a sua ira quando ele retornar. Porém, o homem morreu, queridos, e a mulher achou que nunca mais iria se casar. Mas um dia, quando menos esperava, ela conheceu um homem e se apaixonou profundamente por ele. Eles se casaram e ela não conseguia acreditar como a vida era maravilhosa, amados, com aquele homem. Ela nunca soube que um homem poderia tratá-lo tão bem como esse homem amoroso faria. Amados, então ela percebeu uma coisa: ela ainda estava fazendo todas as coisas de antes, porém, agora ela estava fazendo com alegria, porque ela queria, porque o seu coração transbordava de amor pelo homem que compartilhava a sua vida. Isso é, queridos, quando nós vivemos, quando nós nascemos de novo em Cristo, porque nós estamos presos numa lei, nós estamos debaixo de uma lei, porém nós morremos. E nós somos ressuscitados em Cristo, somos nova criatura. E quando você nasce novamente, quando você tem uma oportunidade de uma nova vida, queridos, então o que você fizer para Deus, você não vai mais fazer por obrigação. Você não vai mais fazer porque você tem que fazer. Você vai fazer porque você quer, porque você tem alegria em fazer, porque você, queridos, você se satisfaz em oferecer algo para Ele. Porque você é uma nova criatura. Então, ei, você não está mais debaixo daquela lei, você está debaixo agora de uma nova aliança. E essa aliança te dá o direito, queridos, de fazer tudo o que você fazia com amor. Por quê? Porque você é amado. Porque você é amado. Queridos, porque você é cuidado. E não é mais simplesmente porque eu tenho que fazer, não, eu quero fazer. Eu amo fazer. Esses dias eu pensando, eu saí dar um rolê de moto. Aí eu estava bem injuriado esse dia. Aí quando você está injuriado, vem um monte de coisa na tua mente, né? Vem tudo. Larga a mão disso aqui. Larga a mão dessa vida. Pensar em outras coisas, fazer outras coisas. Não que eu quisesse me matar, tá, gente? Não é isso, eu estou falando isso. Mas você começa a pensar outras coisas. Não vou mais cuidar disso aqui. Aí me veio aquela música na mente: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Queridos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque você já teve uma experiência com o amor dele. Você já teve uma experiência, um contato com ele. Só que você precisa entender, queridos. Entender o que isso representa. Romanos 7, do versículo 7 a 11 diz: que diremos, pois? Põe lá. Que diremos então? A lei é pecado? A lei é pecado? Não. O versículo responde: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. A lei nos ensina, ela nos mostra o que está certo e o que está errado. Mas eu não posso viver por ela. Eu vivo por Cristo, porque eu nasci com Ele. Amém? Então, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio dela. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Vai para frente. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso.
É aquilo que Satanás, ele sabe que você não pode fazer aquilo, e ele fica, não dá nada, irmão, vai lá, tipo, meu, deseje, cobice, vai, mente, roube, mate, porque ele sabe que aquilo te condena, ele sabe que aquilo te traz um peso, então ele vai fazer isso vir sobre a sua mente. Então ele produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Se não existisse lei, queridos, não existia pecado. Tem que existir a lei tem que existir, amados. Sem regras, o mundo seria, imagine, cara, largado. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Muitas pessoas morrem por causa da lei. Elas morrem, a lei me mostra o pecado, e quando eu olho a lei, eu vejo que eu estou no pecado, e o salário do pecado é a morte. Vocês estão entendendo, gente? Aí, amados, o versículo 7, presta atenção, ele nos diz que a lei nos mostra nosso pecado. Os versículos 8 e 9 diz que a lei nos incita ao pecado. E o versículo 11 diz que a lei nos mostra a seriedade do nosso pecado. O capítulo 3 de Romanos, queridos, nós fomos informados de que a lei, ela foi dada para que toda a boca pudesse ser fechada. Para que as pessoas soubessem o que não podem fazer. Só que elas foram tentadas a fazer. Igual hoje, eu estava vendo um videozinho ali. Sabe, eu liguei, estava ali rodando um vídeo no Facebook. Aí os caras fizeram uma caixinha, como se fosse um quadrado assim, tipo 1 por 1 tal. Parede fechada e só tinha uma janelinha igual aquela lá, ó. Aí os caras cantavam, mais um, pá, 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 mais um, pá, 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 pá. Ficava assim, e os caras passando na rua. Aí quando eles passavam assim, de repente eles vinham lá e colocavam a cara, tomavam uma tortada na cara. Aí eles, mais 2, pá, 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 pá. E assim foi indo, quando eu vi eles estavam, mais 31, pá, pá, pá. E eu falava, e por que eles tomavam a torta na cara? Tentação, né, queridos? A tentação, a curiosidade, que vontade de ver se isso é bom. Mas Deus está falando que é ruim. Mas não dá nada. É a hora que você toma a torta na cara. É a hora que você está tomando tortada na cara, queridos. Então nós temos que nos ligar. Se a lei diz não é para fazer, não faz. Não faz. Quem aqui já tomou uma multa por andar em alta velocidade? É bom pagar essa multa? Não. É bom andar em alta velocidade? Sim, né? Aí tem uma placa dizendo, permitido até 100 por hora. O cara passa 110, 120. Cara, o que ele faz? Vai ter que pagar a multa. R$130. Poxa, R$130, cara, dava uma janta, um café da manhã, um almoço no dia dos namorados. Estão ligados, gente? A gente vai pagar o preço pelo pecado. Toda vez que a gente sabe, você sabe que a lei está ali, está dizendo para você não fazer, e você vai e faz, você vai pagar o preço por aquilo ali, queridos. Então, a lei tornou-se morte. Queridos, a lei define o pecado, e não temos mais nada a dizer por nós mesmos como desculpa. Eu fiz porque, cara, não tem, queridos, não tem justificativa. Pecado é pecado, irmão. Mas eu faço isso por causa, não tem, querido, você está falhando. Não tem justificativa, é melhor saber assumir o erro, é melhor saber reconhecer a sua falha, admitir que precisa trabalhar, do que ficar responsabilizando. Mas ele é o responsável. É igual a história de Adão e Eva. A mulher que tu me destes, não, a serpente. Mano, assume. Reconhece, falhei, errei.
Aí eu faço uma pergunta: a lei tem sido morte para você? A lei, ela tem te matado? Queridos, Romanos 7, versículo 13 diz assim: acaso, então, o que é bom se tornou em morte para mim? Deus me livre. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Se você fala assim: ei, eu não quero fazer, mas estou fazendo, então você está nesse versículo. Você está admitindo que a lei é boa. Vai para frente, mais um. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. É Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que te ajuda, queridos. É Ele que transforma, não é você na tua força. Ele, graças a Deus por isso, queridos, senão todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos condenados, porque se não é o Senhor, queridos, não tem como vencer. O versículo 13 diz ali: certamente não, a lei nos mostrou que o padrão de Deus era alto demais para nós. O padrão de Deus é muito alto, queridos. Por isso que eu e você precisamos de um Salvador. Por isso que Cristo veio, por isso que Cristo morreu naquela cruz, por isso que Cristo tomou o meu lugar na cruz, por isso que Cristo tomou o teu lugar na cruz, queridos, porque Ele sabe que eu e você não podemos, nós não temos condições, queridos, nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, então nós precisamos de Cristo, nós precisamos dEle. Ei, o versículo dos versículos 15 ao 25, ele nos dá um testemunho sobre a luta interna na vida de cada cristão. Ei, você não é super-herói, amado. Você enfrenta essas batalhas sim. Você quer fazer o bem, mas não consegue. Você tenta lutar contra aquilo, mas não consegue. Por quê? Porque a tua mente está sujeita à lei. A tua mente é escrava da lei. Deus coloca em nós o desejo de querer honrá-lo e sempre fazer a coisa certa, amados, mas constantemente descobrimos que ainda não alcançamos a perfeição. Dia após dia você vai descobrir que, ei, eu sou falho. Dia após dia você vai andar, queridos, e descobrir, errei de volta, e de novo. No versículo 24, Paulo dá a imagem de arrastar um cadáver com ele, e no versículo 25, ele sutilmente diz algo que fazemos bem em entender. Nossa carne, ou seja, nossos sentidos físicos, nossas emoções, queridos, na maioria das vezes trabalha contra nós nas coisas espirituais. Os nossos sentimentos, queridos, eles travam uma batalha entre nós, dentro de nós, queridos, e geralmente, queridos, nos leva a sucumbir. Mas não esqueça de algo: Deus, Ele nos deu, queridos, o poder do Espírito Santo, que é muito maior do que o poder da carne.
maior é o que habita em você do que aquilo que está no mundo. Maior é o que tem em você do que aquilo que tem no mundo. Nós apenas temos que ter a certeza de que nos submetemos ao Espírito Santo. Nós só temos que ter a convicção de que estamos submissos, que somos submissos ao Espírito Santo. Então, queridos, não entenda o que falei até agora para justificar o pecado. Não. Paulo foi bem claro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de jeito nenhum. Deus me livre. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que morremos para o pecado, por que nós continuamos nele? O que quero lhe fazer refletir é que temos uma luta e precisamos ter essa luta, mas a vitória não é mérito nosso e não vai ser por suas próprias forças. Reduza seu corpo a nada. Pastor, como que é reduzir o corpo a nada? É entregar teus sentimentos, as tuas emoções ao Senhor. É entregar as tuas vontades a Ele. Sepulte a velha criatura em Cristo. Dependa em tudo dEle. Queridos, é uma luta, você está sendo travada sempre uma luta, e hoje aqui nas nossas mentes é uma luta. Você que me acompanha pela internet, é uma batalha na sua mente nesse momento, porque você quer fazer o certo, mas não consegue. Você ainda acaba sucumbindo diante dos sentimentos, das tentações. Queridos, crucifique o seu eu todos os dias, e Jesus, somente Ele irá ser capaz de livrar o seu corpo da morte. Renuncie todos os dias, entregue todos os dias, levante aceitando Jesus Cristo, durma entregando todo o teu dia diante do Senhor. Faça isso todos os dias, diariamente, dia após dia, queridos. Ele irá ser capaz de livrar seu corpo da morte, queridos. Guarde essas palavras no seu coração. Deixa ela entrar aqui, queridos, e deixa ela, criar raízes no seu coração. Você vai entender, queridos, que isso vai gerar algo, isso vai fazer com que algo se manifeste na sua vida. O apóstolo Paulo também enfrentou essa luta, queridos. Ela não é exclusividade sua, ela não é exclusividade minha. É de todo cristão, queridos, de todas as pessoas que resolvem andar com Cristo. Você sempre vai enfrentar essas batalhas. Sempre que o diabo vier te acusar das suas quedas, ei, amados, preste atenção nisso. O diabo, ele vai vir te acusar. Ele vai pôr o dedo, vai apontar o dedo para você e vai falar: quem é você? Quem é você para se levantar? Quem é você para falar de Cristo? Quem é você para voltar para o Senhor? Quem é você? Olha só o que você fez. Ele vai falar isso, queridos. Ele sempre vai falar, é a estratégia deles. Ele é repetitivo. Ele não é um cara criativo. Pelo contrário, ele usa sempre as mesmas estratégias, a mesma tática. Ei, você não presta para estar ali. Você não faz parte desse grupo. É sempre as mesmas estratégias, queridos. Lembre, que o sangue de Jesus é maior e a graça de Cristo vai sempre abundar mais que o pecado. Quando o diabo chegar, pôr o dedo na tua cara, fala para ele, queridos, que o sangue de Jesus é maior e que a graça de Cristo vai abundar sobre o pecado. Você é joia rara de Deus. E Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca te abandonou, queridos. O que aconteceu é que o diabo veio na sua mente, começou a te acusar e fez você virar para o outro lado em vez de ficar olhando para Ele. Mas Deus sempre está ali te chamando, fala: volta filho, volta filho. Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as suas mãos.
E ele coloca ali: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele está dizendo: ei, se humilhe diante da presença do Senhor, que Ele irá te engrandecer, Ele te colocará de pé, Ele irá reestruturar a sua vida, a sua casa, Ele que fará, queridos, Ele que transformará, Ele que vai mudar a tua realidade. Ele é o Senhor, Ele é o único digno de adoração e de louvor, Ele é o único que pode mudar e pode nos sustentar, pode nos colocar de pé. Então, amados, não aceite mais essa acusação na sua mente, não aceite mais que o diabo fique gritando na sua vida. Tu és santo, Deus, Tu és santo, é só Tu que és santo, Deus, só Tu, Deus, só Tu que tem o controle das nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom o tempo todo, Tu és bom, Deus. Tu nos libertaste, Deus, das mãos do Satanás, da escravidão de Satanás, Deus, no nome de Jesus. O Senhor nos proporciona nova vida, o Senhor nos proporciona, Pai, uma nova oportunidade, Pai, de viver de novo, de estar na Sua presença, de ir em frente, de alcançar, de ser instrumento, Deus, no nome de Jesus. Então vem com a Tua glória, ó Pai, vem com a Tua glória sobre nós, Pai. Manifesta o Teu desejo, manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu poder nesse lugar, Deus, no nome de Jesus. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Senhor. Eterna. Amado Deus, no nome de Jesus, queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você está aqui essa noite e você, de alguma forma, queridos, entendeu o que Deus está falando, você se viu nesse momento, nesse lugar de acusação, aonde o pecado, ele acaba tendo o controle, dominando. Aí, o primeiro passo, queridos, deixa Deus entrar, deixa Jesus fazer o trabalho. Entrega a sua vida a Jesus, deixa Ele assumir o controle. Ele te ama, queridos, e Ele quer te conduzir para um lugar diferente. Se esse é o desejo do teu coração, repete uma oração comigo, queridos. Repete uma oração, que se você crê no fundo do teu coração que Jesus Cristo é Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, e você confessar com a sua boca que Ele é Senhor, queridos, a palavra diz que nós somos salvos. Se esse é o seu desejo, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nada disso, só ponha as mãos no seu coração e fecha seus olhos nesse momento e repete uma oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus,
Eu te peço perdão pelos meus Eu pecados. te peço perdão pelos meus pecados. Eu acredito que tu és o Filho de Deus. Eu acredito que tu és o Filho de Deus. E o Senhor morreu naquela cruz por mim. E o Senhor morreu naquela cruz por mim. Essa noite, Essa noite, eu declaro, eu declaro, tu és o Senhor da minha vida. tu és o Senhor da minha vida. O único, suficiente Salvador. O único suficiente Salvador. Me ajuda Me ajuda a vencer a vencer o pecado o pecado e te agradar, Senhor. e te agradar, Senhor. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essas vidas. Sei que há festa nos céus nesse momento, Deus, porque tu, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor é glorificado nesse lugar, Deus. Pessoas se voltam a ti, pessoas, Pai, retornam para sua casa, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor os abrace, que o Senhor ofereça a cada um, Pai, a experiência deles, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Querido, se você fez essa oração, eu vou te convidar antes de ir embora, passa no balcão do Boas-Vindas, o Paulo e a Gi estarão lá atrás, eles pegarão o seu nome, eles te indicarão uma célula, eles te ajudarão, queridos. Se você precisar de oração, eles vão orar com você, mas nós estamos aqui para ser família, queridos. Se você entender que esse lugar pode ser a tua casa, essas pessoas podem ser a tua família, queridos, não deixe de passar lá, amém? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é, imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Queridos, hoje é um culto de ceia, é um culto especial, é um culto onde nós recordamos o que Ele fez naquela cruz por nós. Nós lembramos do amor dEle,
nós declaramos a Ele necessidade, a nossa necessidade dEle. É o tempo em que nós confessamos a nossa fé. É o tempo onde nós nos deparamos com a presença dEle. E queridos, nós tivemos aqui uma ministração que ela te explica, detalhe por detalhe, o que é estar em pecado e o que é querer mudar essa realidade. Ninguém é perfeito aqui, queridos. Você não é perfeito. Você é falho. Mas você pode ter o desejo de mudar isso. Você pode ter o desejo de não querer mais viver isso. E se esse é o teu desejo, queridos, Deus te chama, Deus te convida a estar com Ele, a ceiar com Cristo. Agora, se você não entende quem é Jesus Cristo, se você não concorda que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele morreu numa cruz por você, e se você está convencido do pecado e ainda pretende continuar nessa caminhada, queridos, fica na paz, ouça o louvor, ouça essa, sabe, só fica nesse tempo aí, medita, deixa Deus falar com você. Mas se o desejo do teu coração é uma nova vida, é mudar, é viver algo diferente, ei, você está convidado a ceiar com o Senhor. Você está convidado a estar com Ele nesse momento. Nós continuaremos adorando. O pessoal aqui vai passar com o álcool para você ir higienizando as suas mãos. E atrás vai vir os diáconos servindo a ceia, tá? Se você deseja, pega a ceia e fique adorando ao Senhor. Amém? Para que a gente possa se colocar na presença dEle. Quando eu não posso, quando não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a tua bondade não tem Jesus. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros.
queimar, queremos queimar. Oh, queremos queimar. Oh, lere canturi arabasho e arabashe. Aleluia, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti, Pai, esses elementos. O pão, que representa o corpo de Cristo. O suco, que representa o sangue de Cristo. E nós Te agradecemos, Deus. Agradecemos pelo Teu amor. Agradecemos por Cristo ter sacrificado por nós. Em nome de Jesus nós Te pedimos que o Senhor abençoe o pão, que o Senhor abençoe o suco, Senhor. No nome de Jesus, Pai, obrigado por esse tempo. Queridos, coma do pão, beba do suco e adore ao Senhor. O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és bom, Pai, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Pai. O tempo todo, Pai, Tu és bom, Pai. O tempo todo, Pai, Tu és bom, Deus, o tempo todo. Oh, lireabassore cantoriadrabache, andranarabache. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados. Como a palavra, Pai, ela nos ministrou, Pai. Nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes não conseguimos fazê-lo, Deus. Não conseguimos Te honrar, não conseguimos Te obedecer. Eu Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a vencer, Pai. A vencer as nossas limitações, a vencer, Pai, as tentações, as acusações. No nome de Jesus Cristo, Pai, blinda a nossa mente, Pai. Blinda o nosso coração, Senhor. Passa o sangue de Jesus agora. Queridos, põe a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua testa, assim na frente. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, o sangue de Jesus sobre a mente dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, blindado, selado, Pai, o sangue de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração, queridos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro selado o coração dos meus irmãos. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o coração deles. Toda acusação, toda mentira, todo sentimento ruim cai por terra, Pai, no nome de Jesus. Teu nome é engrandecido, Teu nome, Pai, é louvado, Pai. Tu és adorado nesse lugar, Deus. Tu és o único digno, Pai, dessa adoração. Tu és o único digno do nosso louvor, do nosso amor, da nossa devoção, da nossa obediência. Porque Tu és o Deus, Tu és o Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória, Jesus Cristo. Tu és o Rei da... Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Pai, no nome de Jesus, recebe a adoração, recebe o louvor, recebe as nossas palmas, Pai. Toda a honra e glória seja dada ao Teu santo nome, Pai. Toda a honra e glória é Tua, Deus. Teu nome seja louvado no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, dá vontade de ficar, né, gente? Meu Deus. Vamos fazer uma vigília?
Amém. Outro dia. Queridos, vamos orar então. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta a mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito nos ajude, nos auxilie, nos acompanhe, nos leve em segurança às nossas casas, que o Senhor ministre os nossos corações de uma forma poderosa, de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, e que o Senhor nos ajude a estar cada dia mais próximo da vontade dEle, do propósito dEle, e que nós o honremos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e as nossas palavras. Aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Glória a Deus. Amém. Amados, nós temos essa live gravada no Facebook. Se puder, compartilha ela depois, vai lá, deixa uma mensagem, fala o que Deus falou com você, entendeu? Faz com que essa mensagem chegue até a vida de alguém. No nome de Jesus, ser abençoado.